À noite eu tenho... Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção. É muito mais que um campeão, é o Santos do meu coração. Olá, saudações alvinegras e uma ótima noite para você, meu amigo, que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte, segunda edição, para saber as últimas informações do time do Santos, nesta segunda-feira, hoje, dia 9 de dezembro de 2024. Uma semana que promete, hein? Uma semana agitadíssima pelos lados do Santos Futebol Clube, com muitas novidades para a gente abordar no dia de hoje, porque a partir de agora a diretoria do Santos deve começar a divulgação dos novos contratados, do técnico que o Santos já disse que está contratado. Vamos abordar também os jogadores que estão deixando a Vila Belmiro e aqueles jogadores que estão em negociação, porque o Santos está colocando alguns atletas para fazer negócio e trazer reforços para o time da Vila Belmiro. Deixa eu pegar uma boa noite do nosso querido Paulinho Silvestre, mais uma vez conosco aqui no Baixada Esporte, vem com o seu primeiro destaque. Boa noite, Paulinho, tudo bem contigo? Como é que foi o final de semana, amigão? Ô, Guido, boa noite aí, boa noite a todos. Final de semana bom, final de semana recheados aí de especulações, né, Guido? Não de notícias, mas muitas especulações do Santos, que a gente pode até transformar em notícia mais para frente, mas essa questão do Gabriel Barbosa, que abordamos na sexta-feira, também tem agora a questão do Dudu, vários jornalistas trouxeram aí, começou no Fábio Sormani, que trouxe a informação de que o Santos teria feito uma proposta pelo Dudu, uma proposta audaciosa até, eu acho, porventura, pelo Dudu. Tem a questão dos jogadores que retornarão, o caso do Lucas Barbosa mesmo é uma delas, Guido. O Marcelo Teixeira ontem explicou até o retorno do Lucas Barbosa. É um jogador que, a princípio, tem a possibilidade de continuar, mas que, se aparecer uma proposta para o Santos interessante, que seja bom para todos os lados, o Santos pode sim fazer negócio sobre o Lucas Barbosa, né? Mas é um Santos aí cheio de novidades e vamos ver se aparece aí a novidade do novo treinador do Santos. A gente já cravou aqui um nome, tem também especulação de outro nome. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira diz, né? Essa daí. E hoje ele se despediu do Grêmio, hein? Hoje, até a gente estava comentando no programa das 12 horas, ele teve a reunião com a diretoria, mas a coisa já estava encaminhada para ele deixar o Grêmio mesmo, né? Depois de uma boa campanha que ele fez com o time de Porto Alegre, ele acabou deixando Porto Alegre em virtude até da diretoria achar que a época dele já passou, tudo aquilo que ele fez, né? Aquele momento que dá aquele desgaste natural, o time não fez uma campanha à altura do Grêmio no Brasileiro deste ano, não conquistou nada, quer dizer, e acabou culminando com a derrota frente à equipe do Corinthians na última partida do Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Grêmio entendeu que era o momento dele deixar, mesmo ele sendo um ídolo do Grêmio, da torcida, a diretoria entendeu e ele também, né? Parece que o tempo dele terminou e ele acabou agradecendo, até chorou na entrevista coletiva. Agora a gente fica na expectativa da informação que nós temos, e aqui nós já vamos batendo há algum tempo, o staff do Renato Gaúcho já foi contactado lá atrás, não foi agora. Ele já sabia que não ia ficar, o Renato já não ia ficar mais. A cabeça do Renato e também da diretoria do Grêmio já era para uma liberação do treinador. É por isso que os dirigentes do Santos fizeram o plano B em cima dele. Não deu o Luiz Castro, foi o plano B em cima do Renato Gaúcho. Muita gente achando, é o Quinteiros, é o Quinteiros. O Quinteiros está trabalhando ainda, tem o jogo final, né? E o presidente falou que o técnico já estava contratado, já estava tudo acertado. Então, o Quinteiros está na final do campeonato argentino, domingo é a última rodada, quer dizer, tudo indica mesmo que o técnico deve ser o Renato Gaúcho.
E outro detalhe interessante também, nessa situação de treinador, e a gente estava comentando isso, Paulinho, a diretoria está muito a cavalheiro na situação, né? A gente sente que os dirigentes do Santos estão muito tranquilos com relação ao planejamento, aos jogadores que serão contratados. E eu estava comentando contigo em off, né? Todos os jogadores que a diretoria indicou, a gente sabe que eles estão conversando. No caso do Gabigol, muita gente duvidou. E o Gabigol, o presidente Marcelo Teixeira vai ter uma reunião agora com os pais dele e os representantes para acertar a contratação e fazer a proposta oficial, porque já ficou sabendo que o Cruzeiro não tem mais interesse nele. O Marcelo Matos, que é o gerente de futebol do Cruzeiro, o homem forte do Cruzeiro, falou que não tem nada acertado com o Gabigol. Não tem nenhum contrato, nenhum pré-contrato. Houve uma sondagem e que não andou. Então, me parece que depois que o presidente falou que o Santos estava muito bem encaminhado e as conversas estavam avançadas com a família do Gabigol, e eu vou dar mais uma informação. O próprio representante do Gabigol disse numa entrevista que ele é santista, falou mesmo, ele está indo para o Santos. Aí o representante falou assim, olha, ele é santista. Como dizendo, se vai para o Santos é uma outra situação. Mas me parece que o Gabigol é a cereja do bolo, Paulinho. Eu também acho, Guido, começando até pelo Renato Gaúcho, que vai também de encontro com isso, muitas informações que vão se passando. A gente traz aqui, Guido, informações que a gente tem no dia a dia, e não somente isso, até o que vem se passando em tudo que vai acontecendo. Sabemos e falamos aqui no programa há mais de 2 meses que o Renato Gaúcho não iria permanecer no Grêmio. Tínhamos informações até trazidas pelo Sul que o Grêmio já estava atrás de outros treinadores. Se cogitaram o Tite, cogitaram... vários treinadores foram cogitados lá no Grêmio. Então, sabíamos que o Renato Gaúcho dificilmente permanecia. A partir daí, o Santos realmente teve contatos com o Renato Gaúcho. Inclusive, eu falei até no programa que teve uma reunião semana passada entre a diretoria, antes até da gente falar do Gustavo Quinteiros, tudo, teve uma reunião do Renato Gaúcho com o Santos, representantes do Renato Gaúcho, para se tratar de algumas possibilidades. Mas se falam do Gustavo Quinteiros e vem também, eu não vou tanto nesse encontro, porque, como você disse, Guido, o Gustavo Quinteiros só vai estar disponível a partir de 16 de dezembro. Se o Santos fosse esperar por essa data, o Santos teria fechado com o Luiz Castro. Então, são informações que não batem, são informações que não competem ali. O Gustavo Quinteiros também tem dois jogos importantíssimos agora, nessa semana. Como que ele iria estar planejando uma situação com o Santos se ele não acabou uma situação com o Vélez na Argentina? Como que ele iria estar até projetando em nível de contratações, em nível de jogadores, se ele ainda não terminou o que ele tem para fazer lá? Então, essas notícias não se batem ali. Já o Renato Gaúcho, vimos aí que, de acordo com o que o Marcelo Teixeira falou, cronograma, que já tinha um treinador, já estava trabalhando, o Renato Gaúcho ainda bate essas informações. Por quê? Porque o Renato Gaúcho, mesmo o Grêmio tendo jogo ontem, o Grêmio já não brigava por mais nada. Essa colocação do Grêmio já era definitiva no Campeonato Brasileiro. Então, essa informação, ela calha mais. Então, vamos aguardar o que vamos ter. As informações que a gente tem, Guido, e que teve, todas essas informações que, inclusive, você trouxe, o Alessandro Bortolomazzi trouxe também, é que o Renato Gaúcho é o novo treinador do Santos. Vamos esperar esse anúncio do Santos e ver se realmente vai de encontro a isso. Já com questão ao Gabriel Barbosa, é a mesma coisa. Portais de Minas, a imprensa de Minas coloca como o Gabigol já tendo até a apresentação marcada para o dia 2 de janeiro. E as informações que a gente tem vai de encontro, a imprensa paulista também, vai de encontro
totalmente ao contrário, porque as informações que a gente tem é outra e os indícios dão de encontro a isso que a gente falou. Porque a empresa que iria bancar boa parte do salário do Gabigol, ela patrocina o Santos e agora ela fechou um acordo do Gabigol como embaixador. Então, isso já seria um indício. O segundo indício é exatamente esse. A partir do momento que o Júnior Pedroso, representante do Gabigol, ele realmente afirma que a família é santista, o Gabigol é santista e que ele cresceu no Santos, tem todo o apreço pelo Santos, já é outra informação que há alguns meses atrás não vinha de encontro. Então, você juntando todas essas informações e a gente sabendo que vai ter uma reunião exatamente com o pai do Gabigol nos próximos dias, dá muito de encontro a isso que a gente vem dizendo a todos esses dias. Então, eu acho que, óbvio, está na mão do Gabigol. Ele vai para onde ele achar que tem que ir, tudo, mas que eu acho que o sentimento, o carinho que ele tem e deve ter pelo Santos ainda, vale muito nessa hora, viu, Guido? É verdade. E eu acho que o Gabigol deve ser a cereja do bolo mesmo. Vai ser a contratação de impacto da diretoria. Não acredito no Dudu, porque o Cruzeiro já tinha feito aí. O Marcelo Matos confirmou que o interesse do Cruzeiro em cima do Dudu. Então, eu não acredito que o Santos vá contratar o Dudu, porque é uma situação mais complicada em termos salariais, né? Porque o Dudu também tem um alto salário e o Gabigol vem ganhando bem também, vem ganhando alto. E parece que a diretoria vai investir em cima do Gabigol e vai contratar outros jogadores que podem também preencher o espaço que o Santos está precisando nesse exato momento. Outra informação é que o Galo viajou para Porto Alegre, para o sul do país, e ali a gente está vendo que tem alguns negócios engatilhados. A gente sabe que o Soteldo ele poderia retornar desde que o Grêmio não se interessasse na aquisição. Só que o presidente do Grêmio já deu um sinal verde de que eles pretendem fazer uma proposta pelo Soteldo, colocando uma quantia em dinheiro, seria na faixa de 12 milhões, né? Porque o Santos tem um valor estipulado que é 5 milhões de dólares, não é isso? 5 milhões de dólares hoje dá quase 30 milhões de reais. Me parece que o Santos, que o Grêmio ofereceu 12 milhões de reais, mais 2 jogadores que o Santos escolheria de uma lista. Agora, resta saber quais são esses jogadores. O Santos pediu anteriormente o Cristaldo, que seria o jogador que o Santos estaria interessado. O Cristaldo estava no banco, né? Ultimamente. Não estava jogando como titular. Será que numa dessa o Grêmio não coloca o Cristaldo na negociação? E outro detalhe, o Lucas Barbosa, o Inter de Porto Alegre se interessou por ele. E numa dessa o Galo também pode ter ido para lá para poder resolver isso aí. Uma situação de contratação, enfim. Eu acho que a saída do Galo para o Sul tem muito a ver com os jogadores que o Santos está tentando. Será que tem alguém no Criciúma que interessaria ao Santos? Será que tem alguém no Atlético Paranaense que interessaria ao Santos? Né? E aí no sul do país mais ainda. Então, essa negociação, essa saída do Galo para começar a negociar, é que eu falei. Os jogadores que estavam contratados, ou pelo menos engatilhados, que a diretoria vai divulgar, são 5 atletas. Vamos ver se essa semana a gente já começa a ter novidade. Ó, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Já começa a pintar novidades com relação às contratações dos jogadores, Paulinho. Exatamente. Vai ter muitas especulações agora, né, Guido? Mas enquanto a gente não tiver cravado ali quem será o treinador do Santos, se realmente vai ser o Renato Gaúcho, porque pode ser essa viagem que o Galo foi fazer também, pode dar encontro também ao Renato Gaúcho, né? Ao Santos fechando realmente com o Renato Gaúcho. A informação do Soteldo, ela fica meio que vago, né, Guido? Meio que pela metade. Por quê?
quem mais quer o Soteldo no Grêmio seria o Renato Gaúcho. E aí, agora, o Renato Gaúcho não estando lá, não se sabe até que ponto o Grêmio vai fazer força por essa negociação do Soteldo. E também tem o lado do Renato Gaúcho querendo o Soteldo, e se ele for mesmo treinador do Santos, provavelmente ele vai querer o retorno do Soteldo ao Santos. Tem a negociação do Lucas Barbosa, como eu até informei, o Lucas Barbosa ele tem vários clubes interessados nele, então pode ser que o Santos queira realmente fazer aí um valor no Lucas Barbosa. É interessante para o Santos também, às vezes, a venda do jogador, e ele tem interesse de clubes do Sul também. Então a gente tem várias notícias sobre o Galo indo para o Sul, mas também tem uma questão, né, Guido? Vamos pensar. Se tanto o caso do Soteldo, quanto o caso do Lucas Barbosa e de tantos outros, é uma situação de saída de jogador do Santos, né? Eu acho que para uma saída de jogador do Santos, o Galo não viajaria. Eu acho que eles viriam de encontro ao Santos, né? Os dirigentes desses clubes. Eu acho que se o Galo viajou para alguma negociação, ele viajou para buscar para o Santos, entendeu? Então, isso daí pode ser em torno do treinador ou pode ser até uma negociação de algum jogador, que nem você disse, caso do Cristaldo mesmo, alguma coisa assim, fazer alguma composição. Mas eu vou de encontro a que o Galo viajou para buscar alguma situação. Lembra que eu falei para você que a lista que o Galo apresentou à diretoria, eu comentei aqui, eram 10 jogadores. Dentre esses jogadores, 5 eram estrangeiros. Eu até falei isso daqui. O Santos tinha uma lista de 5 estrangeiros. Quando eu falei para você do sul do país, muita gente comentou, e eu já ouvi essa conversa dentro do Santos, sobre a especulação e o pessoal de análise de mercado, eles colocaram o nome do Bolazier, né? O atacante da equipe do Criciúma, não é isso? Eu acho que é isso, Bolazzi, né? Bolazzi, alguma coisa assim. Bolazier, que eu não sei se ele é francês, o que ele é. Só sei que Isso. foi colocado também no nome dele na lista, né? E é um atacante que tem um grande potencial. Vai saber o que o pessoal está pensando lá no Criciúma, né? Com relação a esse jogador, o Santos podendo fazer alguma negociação com o Criciúma, se é uma especulação. Eu estou falando isso porque dos 10 nomes que o Galo indicou, 5 eram estrangeiros. Agora, resta saber se esses 5 jogadores estrangeiros eles estão no mercado brasileiro. Pode ser. Uma situação ela vai ficar mais, não digo mais fácil, mas vai ser uma situação mais fácil de se resolver, que na lista, se eu não me engano, tinha o Mastriani do Atlético Paranaense. Também. E também o outro atacante do Atlético Paranaense, esqueci o nome dele, o que está na seleção uruguaia, ele também seria interessante, uma contratação interessante. Mas no caso do Mastriani, óbvio que vai ter muita procura de times em cima do Mastriani. Uma coisa é certa, o Atlético Paranaense, com essa queda para a segunda divisão, se o Santos, que era um clube aí que a gente sabe que tem um potencial de arrecadação muito maior do que o Atlético Paranaense, teve que fazer uma reformulação total no elenco, eu acho que o Atlético Paranaense com certeza vai fazer muito mais do que o Santos. Então, o Atlético Paranaense vai fazer uma limpa no elenco com toda certeza, viu, Guido? E o Mastriani e o outro... Não, é o Canóbio, né? Canóbio, isso. O Mastriani e o Canóbio seriam 2 jogadores aí de extrema qualidade para o Santos contratar, com certeza. Principalmente o Canóbio, porque é um jogador jovem, de potencial,
e também está na seleção uruguaia, então é um jogador que interessaria muito aí para o Santos ou para qualquer clube também. Mas são jogadores que com certeza vai ter muitos clubes atrás deles também, né? Porque a queda do Atlético Paranaense, em termos financeiros, foi um baque, né? Como foi para o Santos também esse ano. E o time do Atlético tem muitos jogadores que ganham altos salários. E você tem jogadores ali que, numa dessa, pode ter uma negociação mesmo, a reduzir a folha, porque é complicado para o Atlético Paranaense agora se manter na Série B do Campeonato Brasileiro com um elenco tão alto que ele tem. Jogadores, e tem vários jogadores bons ali no Atlético, hein? A gente às vezes fica falando como é que uma administração tão certinha, né? Como disse o Petralha, o nosso Atlético Paranaense está acima do Santos há 1000 anos, começou a cantar de galo, né? Depois que falaram que comentaram sobre o Santos, uma comparação, ele falou, comparar o Atlético Paranaense com o Santos já acabou. Pô, o cara dá uma declaração dessa porque quer irritar a torcida do Peixe, né? E agora a torcida está tirando um sarrinho também, né? Agora, e aí, o Petralha? Vai falar o quê, o cabeçudo? Que o seu time caiu, vai fazer o quê agora? Então tem que chorar. É isso que está acontecendo lá em Curitiba nesse exato momento. Mas, ô Paulinho, eu acho que nós vamos ter uma semana e aquilo que eu estava comentando, a torcida do Santos, ela tá ansiosa, ela está, sabe, querendo saber quem vai ser o treinador, ela não está tendo paciência de esperar. Eu estou vendo que a diretoria do Santos, ela está muito paciente. Ela sim está paciente, entendeu? Porque eu acho que as coisas estão tudo encaminhado e eles não estão preocupados. Primeiro, o Santos volta só no dia 3 de janeiro. Se está tudo planejado, se eles estão pensando tudo o que vai acontecer em 2025, por que a pressa, né, de divulgar? Pode ser até que a diretoria esteja também pensando o seguinte, eu não posso ficar acertando certas coisas hoje, porque financeiramente o Santos tem que pagar alguma coisa. Ou é luvas, ou é alguma situação que o Santos está trazendo o jogador, e vai ter um custo, né? Será que isso também não está segurando um pouco? Para a diretoria ter aí a condição de começar a acertar esses pagamentos a partir de 2025? Porque a gente sabe que a dificuldade hoje é com o 13º e com o salário do mês de janeiro, que está difícil a situação lá. Então, eles estão, sabe, calculando tudo para poder atravessar o ano e aí, 2025, com dinheiro da televisão, patrocínio, as coisas que vão entrar, o Santos vai respirar um pouco mais tranquilo. Porque ainda hoje a situação está complicada em termos financeiros para pagar a folha, 13º, a premiação dos jogadores, porque o Santos ganhou quanto? 5 milhões pela conquista da Copa do Brasil, pela Copa do Campeonato Brasileiro? Pouca grana entrou. Então, não tem televisão, não tem dinheiro de televisão agora. Teve que pegar já adiantado do ano que vem com a Libra. Pegou lá 60 milhões. É lógico que vai entrar mais dinheiro, mas tem a Federação Paulista também, que vai entrar mais uma boa grana no início do campeonato, provavelmente 40 milhões já de cara. Então, tudo isso é janeiro. Janeiro. Então, como o Santos vai viajar, vai fazer a pré-temporada em Miami, nos Estados Unidos, em Orlando, retorna, faz o Campeonato Paulista só dia 19. O equilíbrio das finanças é que eu acho que está ali também fazendo com que o Santos demore para anunciar os jogadores, viu? Pode ter. A gente fica vendo as coisas que já vimos no passado, o que tá acontecendo agora. A diretoria está assim, ó, nós já planejamos tudo, está tudo acertado, mas não vamos ter pressa de divulgar, não vamos ter pressa de assinar esses contratos, está tudo alinhavado, os jogadores entraram de férias, vamos devagar que a gente resolve tudo, Paulinho. Eu tô sentindo que o caminho está sendo esse. Ah, com certeza. Isso daí, a gente até chegou a citar um outro dia aí que o Santos poderia voltar uma semana antes aí das férias. E eu até cheguei a citar que pode ser que não voltou também, pela questão de você tem que fazer as contas de tudo. Mas, Guido, eu vou no aspecto do seguinte, eu acho que
muitas pessoas falam que o Santos vai, como que eu posso dizer, tá voltando da Série B, é um clube que tem dificuldades, só que em contrapartida, a gente vê não só um Santos, um Brasil que está em ascensão na arrecadação que os clubes têm, no investimento no futebol, como se dá. Para se ter uma ideia, o Santos foi rebaixado, ele, no balanço dele, teve um faturamento de aproximadamente 300 milhões, 303 milhões. E o Santos tem uma expectativa esse ano de faturamento de quase 500 milhões, Guido. Isso daí tem um aumento de praticamente 70% aí no falando do faturamento. orçamento para 2025? Isso, o orçamento. O orçamento isso foi um faturamento bruto, né? De 2023 foi de 300 e poucos milhões. Esse ano está uma projeção para quase 500 milhões. Então, você vê que tem um aumento aí muito grande. Então, é um Santos que também vai arrecadar mais. E a gente sabe que o Santos tinha uma dívida muito grande de curto prazo. Não que essa dívida diminuiu tanto, mas o Marcelo Teixeira veio pagando e até anunciou que pagou aí quase 100 milhões de dívidas, transferban, uma porção de processos aí, e isso daí são tudo de dívidas de curto prazo. O grande problema do Santos era a dívida de curto prazo, porque se a gente for fazer um comparativo do Santos, das dívidas do Santos, vou dar um exemplo com a do Corinthians, o Santos tem 3 vezes menos dívida do que o Corinthians. Então, você trabalha com aquele giro, e o que atrapalhava o Santos era a dívida de curto prazo. Eu acho que é isso que é o desafogo do Santos para esse ano de 2025. Eu acho que é aí que o Marcelo Teixeira vai trazer o investimento de jogadores. Eu acho que é com esse aumento que vai ter na receita e esse desafogo que deu nas dívidas de curto prazo é onde o Santos vai trabalhar. E nesse aspecto, Guido, eu acredito também que o Santos deve fazer boas contratações. Por quê? Porque o Santos é um clube que vem com uma folha salarial baixa, porque ele está vindo da Série B. Então, ele tem lá 7 milhões de folha. O Santos pode guinar essa folha a 15 milhões, 14, 15 milhões, com certeza, porque se ele recebia 300 e pagava 14, ele recebendo mais, ele tem possibilidade de pagar mais. E com isso, você trabalhar com 8 milhões de folha, Guido, você consegue trazer. Vou dar um exemplo. O Santos pode... de encontro a isso que o Santos está indo aí. O Santos pode fazer investimento no Gabriel, no Dudu, mais algum jogador acima de 1 milhão aí, 2 jogadores, que ele vai inflar a folha em 6 milhões, contando com os jogadores de base e os jogadores que ele tem no elenco. Com isso, gasta mais uns 2, 3 milhões com jogadores de médio porte, vou dar um exemplo de um jogador, o Moisés do Fortaleza, um exemplo, Pochettino do Fortaleza, que são jogadores de qualidade e que são de médio porte o salário pago para eles. O Santos consegue contratar 7, 8 jogadores aí, Guido, e aumenta a folha em 8 milhões, um exemplo, e consegue fechar uma folha de 15 milhões, trabalha com essas 8 contratações, com o elenco que ele tem, vai dispensar vários, mas vai ficar com bastante, e trabalha aí com 10, 12 jogadores de base. Ele consegue formar um elenco que dá para disputar competições e infla aí a folha dele a 14, 15 milhões, no máximo 16 milhões. Então, eu acho que dá para trabalhar com isso. E é nisso que eu acho que o Marcelo Teixeira está indo. Ainda mais com essa proposta feita pelo Dudu e a proposta em torno do Gabriel Barbosa. Apesar que tem uma diferença, viu, Guido, nas duas propostas. A do Gabriel Barbosa tem o que apresenta é que o Santos tem a ideia do investidor, né? A pessoa que banca boa parte do salário do Gabriel Barbosa. Já na do Dudu, parece que o investimento viria do Santos mesmo. Então tem esses 2 paralelos aí. E tem uma coisa, a reunião que vai ser também realizada essa semana com o pai do Neymar. Está agendado para o final de semana. Até sexta-feira deve acontecer essa reunião. O teor da conversa, é lógico e evidente que é o Neymar, mas tem outras informações sobre o seu treinamento, investimentos, a SAF, enfim. Quando se fala em pai do Neymar,
você tem um leque de opções, né, para se discutir, mas o principal leque é o Neymar. E isso daí agora já começa o pessoal a analisar. Será que o Neymar tem condições mesmo de voltar para o Brasil em 2025? Há a possibilidade dele voltar para o Santos? Tudo isso pode acontecer. O futebol tem dinamismo e os acertos financeiros, aquela engenharia financeira para você trazer o Neymar, não é um bicho de sete cabeças. Porque o pai do Neymar sabe muito bem, as empresas hoje que bancam ele, que ele pode muito bem ajudar para o Neymar vir jogar no Santos. Seria um impacto monstro, né? Neymar voltando para a Vila, é o que eu falo, seria uma contratação que a notícia ia se espalhar pelo mundo inteiro, né? Falando, o grande Neymar está voltando para a Vila. Quer dizer, ia ser uma notícia de impacto no futebol mundial. E seria bom para a marca Santos, mais uma vez, e para a marca dos patrocinadores, né? Porque todo mundo ia ganhar com a volta do Neymar. Por isso que eu acho que essa semana aqui, Paulinho, vai ser uma semana derradeira, porque na próxima semana a gente já começa a entrar no período de final de ano, né? Já começa a ficar mais calmo, jogadores já começam a sumir, porque todo mundo vai tirar férias. Então, eu acho que essa semana aqui nós já vamos ter várias definições com relação ao treinador e às contratações que a diretoria deve anunciar até o final de semana. Beleza? Então, hoje o programa nosso está mais curto, mas amanhã nós estaremos de volta aí com todas as informações e vamos ficar de olho em tudo aquilo que está acontecendo no mercado, porque agora o mercado começa a ficar aguçado, né? Agora o mercado começa a ficar, sabe, pulsando, porque os times vão às compras e o Santos tem que abrir o cofre para trazer bons jogadores. Tá bom, Paulinho? Forte abraço para você, uma ótima noite e até amanhã. Para você também, Guido, um forte abraço para você aí, a todos que acompanham a gente todos os dias e vamos aguardar e ver. Provavelmente, acho que até quarta, quinta-feira, a gente deve ter aí uma definição sobre o treinador do Santos e a partir desse momento, Guido, que tiver essa definição, com certeza vai começar a aparecer nomes aí, enfim, de contratações para o Santos. Eu acho que o Marcelo Teixeira não está parado, eu acredito na informação, na própria palavra dele, na entrevista, na última que ele deu, que realmente não está parado, que está se fazendo movimentações. Vamos aguardar e ver o que vai dar esse desenrolar, mas eu estou confiante que o Santos vai ter um grupo bacana para se trabalhar em 2025. Bom, falando de futebol, a tristeza nesse final de semana foi o falecimento do Betinho, né? Betinho, que foi treinador da base do Santos, e foi ele que descobriu o talento do Neymar, do Robinho e outros jogadores também. O Betinho lançou o Neymar, quando o Neymar jogava no Grêmio, ele era o treinador, e ele trabalhou muito bem o Neymar e trabalhou também o próprio Robinho, e os dois acabaram se despontando. Além desses dois, outros jogadores, o Betinho acabou também revelando para o futebol brasileiro. Faleceu cedo também, teve um problema, deu um mal súbito, problema no coração, como também perdemos hoje também um apresentador na TV Santa Cecília, o JB, o João Bernardo, também faleceu no dia de hoje pela manhã, teve um infarto, 64 anos, né? E infelizmente hoje também perdemos mais um amigo que trabalhava com a gente na TV Santa Cecília. Bom, é a vida, né? Que eu sempre falo. Quando o homem lá fala, acabou sua missão aí, hein? Retorna para casa, que eu estou precisando de você aqui em cima. Ninguém segura. Beleza, Paulinho? Um abração para você, uma boa noite e amanhã estamos de volta. E para você, meu amigo torcedor, saudações alvinegras. Olha, fique ligadinho na gente, que a qualquer momento, pintou notícia, nós estaremos aí para informar tudo sobre o time da Vila Belmiro. Uma ótima noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Arquibancada vibrando, adrenalina.